vamos conhecer o movimento Vamos. Esse movimento que se diz sem medo de mudar o Brasil. O Vamos não é exatamente um movimento, é uma iniciativa de um conjunto de movimentos sociais que estão organizados na Frente Povo Sem Medo, que existe já há mais de 3 anos, organizando lutas sociais e debates no país, e tem a perspectiva de debater projeto. Nós estamos numa crise profunda no Brasil. O Brasil está num atoleiro. E nesse atoleiro é preciso encontrar saídas, é preciso ver o túnel e depois ver a luz no fim do túnel. Porque há uma recessão econômica tremenda, uma crise social, o esgotamento de um sistema político. Esse sistema político brasileiro faliu, não representa mais ninguém, e é preciso discutir e construir alternativas. Então, a plataforma Vamos é uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo, que chamou lideranças políticas, intelectuais, gente de vários partidos, gente que não está em partido algum, para fazer debates sobre o Brasil, sobre as perspectivas, em praça pública e também criar espaços de discussão na própria rede social. Em um ano, essa turma que chegou ao governo sem o voto popular, por meio de um golpe, destruíram os 3 pactos sociais que o Brasil havia firmado no último século, né? Então, o pacto que se expressou com contradições, com os limites, nos próprios governos do PT nos 13 anos, né, que garantiu algum grau de programas sociais, de aumento salarial no país, foi destroçado, né? Nós temos todos os dissídios salariais abaixo da inflação e queda da renda dos trabalhadores. Os programas sociais, quando não estão sendo fechados, estão sendo desmontados, né? Estão destroçando o Pacto da Constituição de 88, Janazzi. Né? Quer dizer que também muito limitada, mas ali se estabeleceu um marco de serviços públicos, de saúde, educação, de um Estado provedor de serviços sociais, que com a emenda constitucional que eles aprovaram no fim do ano passado, a PEC 55, que prevê o draconiano congelamento de investimentos sociais pelos próximos 20 anos, acabou o serviço público no Brasil. Despotencializar o Estado brasileiro para fazer política social. E agora, não satisfeitos com isso, essa turma está desmontando o Pacto Varguista dos anos 40. Né? A reforma trabalhista que foi aprovada no Brasil é um escândalo. É a destruição das relações de trabalho. Então, ser contra esses projetos, né, é um primeiro passo para pensar um programa de esquerda para o Brasil. E, ao mesmo tempo, olhar para diante. Nós não podemos só resgatar, né, direitos que foram perdidos. Esse tem que ser um ponto de partida. Mas nós precisamos pensar que tipo de país nós queremos. Agora, a reconstrução de um processo precisa ser por baixo, com participação popular. Se não houver, se as pessoas não se sentirem e não forem parte de uma alternativa, né, essa alternativa vai para a mesmice do que é a crise de representação hoje no Brasil. Então, a iniciativa de fazer debates públicos em redes, em praças, amplamente, em movimentos sociais, essa iniciativa tem a ver fundamentalmente com a necessidade da gente ir pensando alternativas mais amplas e que essas pessoas que estão, de algum modo, compreensivelmente descrentes de saídas políticas, percebam que é preciso construir saídas políticas de outro tipo, contra-hegemônica a esse sistema que está esgotado. De onde veio esse desalento com a política e com os políticos em especial? As pessoas desacreditaram dos políticos? Olha, eu acho que as pessoas até demoraram, num certo sentido, para desacreditar deste sistema político no Brasil. Né? Porque acho que fulanizar não nos ajuda. Né? Nós temos um sistema apodrecido. Né? Um sistema que não representa. Mas jogar todos na vala comum? Esse claro, que é o problema. Isso não nos resolve o problema. Né? E quando você diz, olha, a política não presta, pera lá, não há saída sem política. Né? Quer dizer, todos os políticos são iguais? Isso não é verdade. Né? E esse é um discurso extremamente fácil. Agora, as pessoas são levadas a pensar assim quando elas veem o sistema político rodando. Nós temos o Congresso Nacional mais desmoralizado da história da República. Né? Então, não há gente boa no Congresso? Claro que há. Há deputados bons lá, muito comprometidos com o histórico de luta social respeitável. Agora, a maioria daquela Câmara, a maioria daquele Senado hoje
legisla de costas para o povo brasileiro. Se a gente quer discutir reforma política de verdade, nós temos que tocar no tema da captura do Estado e do interesse público pelo grande poder econômico. Esse é o tema. Nós temos que ter controle social no Estado. Temos que proibir qualquer tipo de financiamento privado de campanha eleitoral. Nós temos que tornar as instituições mais transparentes e temos que ampliar a participação popular. O judiciário hoje é o poder mais fechado da República. Pode falar do legislativo? Tem um monte de problema, tem corrupções? Claro que tem, mas tem controle social de 4 em 4 anos ainda. Limitado, mas tem. O executivo tem algum grau de controle social. Também tem eleição. E o judiciário? O cara vai lá, cheio de privilégios, juízes em mansões com auxílio moradia de 3, 4 mil reais. Né? Se o cara tem corrupção, a punição dele é aposentadoria vitalícia. Não dá. Com salário. Com salário, claro. Aposentadoria com salário pleno. Guilherme, como que você vê aí o poderio dos meios de comunicação de massa, esse monopólio da mídia? O sistema de comunicações no Brasil é um escândalo. Né? A Rede Globo e outras corporações são partidos políticos que não precisam ser eleitos pelo povo para terem poder. Porque agem, se comportam dessa maneira. Tem posições políticas, são facções políticas que fazem a cabeça de boa parte do povo brasileiro. Como é que você pode deixar, num país democrático, o tema da comunicação, que é um dos temas fundamentais de qualquer país, nas mãos de 6 famílias, de grupos empresariais apenas? Você não ter grandes TVs públicas no Brasil, você não ter TVs e rádios comunitárias legalizadas e estimuladas no país, é inconstitucional. Né? Então, você precisa democratizar as comunicações no país. Não tem outra alternativa. Agora, nós temos uma questão gravíssima no Brasil, aliás, mais de uma, mas tem a questão da dívida ativa, a dívida pública brasileira, que consome quase metade do nosso orçamento, né? E que serve apenas para enriquecer banqueiros, rentistas e especuladores. O tema da dívida pública, a dívida em si, bom, é parte de qualquer país. Nenhum país cresceu e se desenvolveu sem se endividar, né? É importante lembrar isso. Agora, a dívida pública no Brasil, ela se torna um fenômeno criminoso pela taxa de juros que se aplica no país, que é exorbitante, acima de qualquer país do mundo. Você não vai encontrar nenhum país. Esse pagamento de juro é feito com dinheiro público, com dinheiro do orçamento, né? É feito nas nossas costas. O sistema da dívida pública no Brasil, através de taxas de juros injustificáveis, que só servem para engordar meia dúzia de investidor financeiro, de fundos de pensão, da banca, é um dos problemas graves da economia nacional. Nós temos no Brasil hoje uma das estruturas tributárias mais regressivas do mundo, além de uma sonegação escandalosa. Né? 500 bi de sonegação em média por ano. Tem a corrupção ilegal, né, que é aquela que se condena e tal, tudo mais, e tem a corrupção legalizada no país, que se consente. Né? A sonegação de impostos é uma corrupção legalizada no Brasil. Né? Os juros da dívida pública é uma corrupção legalizada no nosso país. Né? Porque não se cobra. Esses setores todos sonegam e depois negociam. Para falar da plataforma vamosmudar.org.br, Guilherme, eu queria que você falasse de outros eixos. Um deles é a democratização do poder e da política. O Vamos vai ser um partido? Pode ser um partido? Não é essa a discussão que está colocada no Vamos. O Vamos é uma iniciativa para debater o Brasil. Uma iniciativa para discutir projeto, isso é muito necessário. Né? Há uma carência de debate, inclusive dentro da esquerda brasileira, de para onde nós queremos ir. E não seria uma maneira de aglutinar essa esquerda, Guilherme? Claro, é uma maneira de você reunir mais gente que não está representada em outros lugares, às vezes nem mesmo nos movimentos sociais, mas que tem demanda de participação, quer discutir, a gente que está em partidos e que também quer discutir. A proposta é suscitar um amplo debate sobre perspectiva para o Brasil, a partir do fato de que nós estamos numa crise profunda. O Brasil foi jogado num abismo, num atoleiro. Né? Diziam que iam salvar o país da corrupção, da crise econômica. Olha o que essa quadrilha está fazendo com o Brasil. Então, o Vamos é uma iniciativa para permitir um debate mais amplo sobre o projeto para o Brasil. Nesse sentido, deveria ser saudada por todos. Você tem uma experiência profunda em mobilizar setores massacrados da sociedade. Por exemplo, o movimento Sem Teto que você ajuda a organizar, que você faz parte. Agora, como ampliar esse diálogo chegando nas bases? Até porque os partidos de esquerda, em geral, abandonaram essas bases.
abandonaram a periferia. Nós temos partidos de esquerda que são mais partidos de vanguarda, né? Que falam para a intelectualidade, para estudantes, mas são partidos que não conseguem chegar na periferia, nos excluídos. Como ampliar esse movimento de conscientização política da população mais carente, que mora na periferia, que está marginalizada, que não tem acesso nem a uma escola de qualidade? Se a gente quer discutir um projeto para o Brasil, nós não podemos ficar falando em auditório para nós mesmos. Nós temos que envolver os maiores interessados nesse debate, que é a maioria do povo brasileiro, né? E para isso é preciso ir onde o povo está. Para isso é preciso escutar quais são as demandas do povo, né? E uma parte, inclusive da esquerda, deixou de fazer isso, né? Abandonou este debate e restringiu-se apenas a um debate de eleições. É claro que disputar eleições é importante, ter vozes no parlamento, críticas que estão ali apontando o dedo, botando na ferida, isso é fundamental. Já está difícil tendo, se não tivesse seria pior. Agora, só isso não basta. Qualquer projeto precisa ter lastro social, precisa ter lastro popular. A esquerda precisa repactuar sua relação com o povo brasileiro, né? E vai fazer isso retomando uma coisa que é o trabalho de base. Nós temos que estar lá, nós temos que estar escutando. E uma opção de disputar apenas por dentro da instituição, abrindo mão, né, da disputa mais ampla, de mentes e corações, no seio da sociedade, botando o pé no barro e estando com o povo, essa opção tem um preço. E o preço dessa opção é a desmobilização social. Para discutir um projeto para o Brasil, nós temos que discutir todos eles conjuntamente. Mas temos que discutir numa linguagem que as pessoas compreendam, escutando as pessoas. A proposta que a Frente Povo Sem Medo tem construído não é só o Vamos. A Frente Povo Sem Medo tem uma outra iniciativa que são os Bairros Sem Medo, que organizou núcleos em vários cantos das periferias de várias cidades do Brasil para discutir temas concretos onde está a maioria do povo. Ontem ocorreram 2 manifestações ligadas aos Bairros Sem Medo e também a ocupações do MTST. Uma delas veio no centro de São Paulo, aqui o pessoal lá da Zona Leste, porque tinham cortado uma linha de ônibus. Veio aqui, fez uma manifestação na Secretaria de Transporte, conseguiu voltar a linha, né? Outra, em Guarulhos, né, também dos Bairros Sem Medo, fizeram uma manifestação por saúde, porque o posto estava uma porcaria. Conseguiram lá um compromisso de contratação de mais médicos, né? Então, a solução é na luta social, né, por temas fundamentais. Agora, tem que ter gente atuando para organizar. O povo está disposto a lutar, né? Agora, tem que ter mais processo organizativo e por baixo, junto com as pessoas. Boulos, nessas 2 últimas votações do Congresso, da Câmara dos Deputados, tanto a reforma trabalhista no Senado e na Câmara, e essa última do Temer, nós tivemos um esvaziamento das ruas, nós não conseguimos mobilizar a população, né? Houve uma grande indignação da população, mas não houve uma reação nas ruas. Na sua opinião, o que aconteceu? A insatisfação social e política no Brasil ainda não conseguiu se traduzir plenamente em processo de mobilização. Mas eles estão montando, armando um barril de pólvora nas profundezas da sociedade brasileira. O povo diz, não queremos reforma trabalhista. Eles viram as costas, Congresso e esse governo, e aprovam. O povo diz, queremos direta já. 89% da população, segundo as pesquisas, defendem eleições diretas já. Eles vão lá e botam na gaveta a PEC das diretas. Então, se cria um abismo. Hoje nós temos cada vez um abismo maior entre Brasília e o Brasil. E esse abismo tem um preço. Em algum momento, isso vai estourar. Não estourou ainda. Não quer dizer que nós não tivemos mobilizações importantes no último período. Há 3 meses atrás, nós fizemos uma das maiores greves gerais da história do Brasil contra a reforma da Previdência, né? Nós fizemos mobilizações em maio, dia 24 de maio, foram 150 mil pessoas para Brasília, aquilo virou uma praça de guerra, né? O Temer chamou as Forças Armadas para reprimir, nós que estávamos lá. Agora, também foi gerando, ao mesmo tempo que tem uma revolta subterrânea, do ponto de vista imediato, se criou uma certa apatia e uma confusão. Porque as pessoas diziam, pô, eu tô indo pra rua e os caras fazem o contrário. Eu vou pra rua, eles aprovam terceirização. Eu vou pra rua, eles aprovam reforma trabalhista. Eu vou pra rua, o Temer faz um acordão com emendas para se salvar. Então, isso também foi gerando uma certa apatia momentânea. Agora, essa apatia não dura para sempre. O poço que eles estão cavando no Brasil, entre a vontade da maioria do povo e o que dizem e fazem os representantes do Estado brasileiro, isso gera convulsão social em algum momento.